Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos ao terceiro Encontro Senac de Alimentação e Sustentabilidade, encontro organizado pelo Grupo de Pesquisa de Estudos Multidisciplinares em Alimentação e Sustentabilidade do Centro Universitário Senac. Bem-vindos, eu sou a Ana Marta Araújo, professora pesquisadora da área de hospitalidade, e é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer aqui o convite da professora Irene Coutinho, coordenadora do Bacharelado em Nutrição, que me deu a oportunidade de hoje celebrar o Dia Mundial da Alimentação, justamente mediando esse painel com esse grupo de especialistas para a gente tratar sobre esse assunto que me é tão caro, que me é tão querido, que é a alimentação e sustentabilidade. Curso de bacharelado em nutrição, inclusive, que em breve vai também ser ofertado lá no campus de Água de São Pedro, no interior de São Paulo. Então, quero, mais uma vez, reforçar aqui meu prazer e a minha imensa gratidão pelo convite da gente para a gente estar juntos hoje falando sobre alimentação e sustentabilidade. Hoje, para esse bate-papo, como eu falei, nós estamos recebendo aqui 3 especialistas para falar sobre crescer, nutrir, sustentar juntos, temática do Dia Mundial da Alimentação proposta pela FAO para esse ano de 2020. E para isso, hoje, nós temos aqui 3 professores do Centro Universitário, meus colegas. Muito obrigada pela presença de vocês. Professora Alice Proença Vieira, do Bacharelado em Nutrição, professor de História da Alimentação, professor João Luiz Máximo, e o professor Alexandre Saron, da área de sustentabilidade. É um prazer dividir esse espaço, ainda que virtual, com vocês, mas tenho certeza que hoje a gente vai ter uma tarde de trocas intensas e muito saborosas sobre esse tema da alimentação e sustentabilidade. A todos vocês que se inscreveram, estão nos acompanhando aqui no nosso painel, muito obrigada pela presença virtual de cada um de vocês. Vocês vão somar essa troca de conhecimento e experiências. Então, ao longo do nosso bate-papo, vocês poderão contribuir e trazer suas perguntas, seus questionamentos e interagir conosco por meio do chat. Mandem suas perguntas que, ao longo da interação e no nosso quarto bloco, depois da exposição de cada um dos nossos especialistas, nós teremos um momento especial para que vocês possam justamente interagir e trazer seus questionamentos a eles, e eles possam trazer o ponto de vista deles a partir dessa interação com vocês. Comer é um ato social, é um ato político, é um ato econômico, e a gente começa a exercitar todos esses atos desde muito cedo, né? Já no nosso núcleo familiar, a gente já começa a aprender a comer, e não simplesmente aprender a comer como um ato fisiológico, mas especialmente como um ato de convivência, como um ato de aprender a transitar na sociedade, como um ato de aprender a identificar quem nós somos, como nós nos posicionamos diante dos nossos grupos culturais, das nossas tradições. E é dentro desse grupo da família que a gente tem esse nosso primeiro contato com o ato de comer. E é justamente nesse espaço da família que a gente pode ver essas tendências e essas dinâmicas alimentares, tanto como sintomas, né, como espelhos daquilo que acontece na sociedade, como também mobilizadores de novas tendências e novos costumes alimentares que influenciam aí o coletivo. E aí, para falar um pouquinho sobre isso, sobre como hoje, nesse nosso contexto, né, de distanciamento social e de todas as alterações que a pandemia trouxe para tantos hábitos nossos, eu queria convidar a professora Alice Proença para trazer para a gente um pouquinho do olhar dela para justamente como que a pandemia trouxe novos olhares, novas tendências e novos hábitos para a dinâmica alimentar familiar. Liz, obrigada pela tua presença, é um prazer compartilhar desse espaço contigo hoje, e fica à vontade, a palavra é tua. Obrigada, Ana.
Um prazer estar aqui hoje e saber que a gente está compartilhando com tanta gente, né? E poder falar sobre um assunto que é tão importante, né? Tem essas diferentes interfaces, como a Ana colocou. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa, então, conversar sobre o tema que coube a mim nessa mesa, que é falar sobre a dinâmica alimentar na família durante a pandemia. E a nossa rotina, todos nós aqui nos reinventamos, né? E como a rotina da família mudou. Então, isso é uma coisa que tem vários dados já trazendo para a gente, até curiosos, que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, do ponto de vista de mercado, as pessoas mudaram a forma de fazer o seu mercado, porque ficando mais em casa e toda essa questão da quarentena, os próprios mercados enxergaram essa diferença e fizeram algumas modificações nas suas políticas de promoções, por exemplo, né? Então, enquanto algumas redes tinham normalmente uma política de um dia de promoção ou de sacolão, esse número de dias aumentou, então 2, 3 dias, para que não concentrasse, né, um número muito grande de pessoas num único dia, por exemplo, no mercado. A forma de compra, ou seja, a utilização de aplicativos e compra online também aumentou, e tem uma pesquisa que mostra um aumento de 30% do número de compras feitas online. Então, também foi uma modificação bem evidente dentro das dinâmicas aí familiares. E a gente tem números disso, né? As associações de comércio, varejo aqui do estado de São Paulo, eles têm uma comparação em relação a março deste ano e março do ano passado, por exemplo, aonde vocês podem observar aqui uma queda em torno de 6,5% na frequência de compras no mercado, ou seja, as pessoas deixaram de fazer compras mais picadas, vamos dizer assim, para ir menos vezes ao mercado, né? E aí, consequentemente, o número, né, de itens comprados, o aumento no volume dessas compras também aumentou, em torno aí de 22%. Eles têm até um valor aqui do gasto das pessoas em relação a este ano e o ano passado, na época de março, de 41 para 71 reais. Então, vocês observem que é um aumento de quase 80% no gasto das pessoas. Então, uma tendência de estocar maior quantidade de comida, né, mais itens de alimentos, de higiene e de limpeza também. Com relação ainda a essa parte de compras online, a gente tem dados de um aumento de 64% nas categorias de delivery. Então, aquelas comidas e bebidas prontas para o consumo, né? Farmácia foi o segundo que aumentou bastante, assim como as lojas online, mais de eletrônicos, digamos assim, e empatado com esses produtos eletrônicos, o supermercado, com aumento aqui em torno de 45% nas compras online. Então, nessa pesquisa que foi feita pela Sociedade de Varejo, né, que existe aqui no Brasil, de comércio e varejo, eles apontam que 79% das pessoas pesquisadas, e eles pesquisaram em torno de 1.000 pessoas em todo o Brasil, né, na época ali de abril, mais ou menos, e eles observaram que, veja, praticamente 80% das pessoas referiram já ter comprado comida e bebida para consumo imediato, que é esse delivery, né? E 69% afirmam ter comprado mais do que estavam comprando antes. Então, até já tinham o hábito, mas aumentaram essa frequência, né? E algumas pessoas aumentaram, assim, veja, 44% dessas pessoas aumentaram 50% a mais da frequência de compra de delivery. E principalmente utilizando aplicativos, não é?
E aí, cabe então a gente entender o que será que essas pessoas estão comprando, né? Esse movimento diferente no mercado e esse movimento também por aplicativo, o que será que está chegando na mesa e o que, que as pessoas estão efetivamente comendo? E aí eu queria compartilhar com vocês duas pesquisas que são bem interessantes e que trazem esses novos hábitos alimentares em tempos de pandemia. Primeiro é o Convide, uma pesquisa de comportamentos realizada pela Fiocruz em parceria aí com a Unicamp. E a outra é a pesquisa do Nutrinet Brasil, que é uma pesquisa que está acontecendo, ela está em andamento, é uma coorte, um acompanhamento de pessoas que eles pretendem acompanhar em torno aí de 200 mil brasileiros aí por 10 anos e entender um pouquinho essa relação da dieta com as doenças crônicas, né? Os diferentes padrões alimentares aqui no Brasil com as doenças crônicas. Então, eu até deixei o link aqui, caso vocês tenham interesse depois de entrarem, até mesmo participar dessa pesquisa que eles estão recrutando, não é? E aí, começando pelo Convide, que é essa pesquisa de comportamento, foi um estudo transversal, ou seja, esses pesquisadores fizeram um contato, né, único com os participantes da pesquisa, tiveram mais de 45 mil indivíduos que participaram, respondendo um questionário online, onde haviam diversas perguntas a respeito de alguns comportamentos durante a pandemia, durante o tempo de restrição social. E dos hábitos alimentares, tinham duas perguntas, né, que eles fizeram. Então, a primeira, assim, usualmente, antes da pandemia, em quantos dias da semana costumava comer esses alimentos? E esses que eu estou mostrando aqui, eles dividiram em dois grupos, né, em alimentos saudáveis, que eles consideraram os vegetais, verduras ou legumes, as frutas e o feijão. E também não saudáveis, a pizza congelada, a lasanha congelada, outros pratos congelados, salgadinho de pacote, chocolates, biscoitos doces, pedaços de torta. Então, a pergunta era, antes da pandemia, quanto que consumia desses alimentos? E durante a pandemia, com que frequência você passou a comer esses alimentos? Aí haviam 3 opções de respostas, né? 5 dias ou mais, de 2 a 4 dias, 1 dia ou menos. Lembrando que 5 dias ou mais na semana já se considera um consumo regular de qualquer alimento, né? E qual foi o achado, né, dessa pesquisa? O consumo regular, pensando então em pelo menos 5 dias da semana, de hortaliças caiu. Então, de 37% foi para 33%. Foi uma redução considerada significante, enquanto que o consumo de frutas e feijão em 5 ou mais dias se manteve inalterado, em torno aqui de 32% para as frutas, 43%, 40% aí para o feijão. Os congelados, os salgadinhos, os chocolates, e a gente está falando aqui de alimentos que são ultraprocessados, todas essas categorias aumentaram, né? Então, os congelados de 10% para quase 15%, salgadinhos de 9,5% para 13%, chocolates, biscoitos doces industrializados de 41% para 47%. Outros comportamentos também foram pesquisados e se observou que com relação ao álcool também teve um aumento do consumo aí de 17% das pessoas dizendo que teve um maior aumento no consumo, tanto de frequência quanto de quantidade de bebida alcoólica. Entre os 12% de fumantes, né, que se declararam fumantes, 34% aumentou o número de cigarros. E a atividade física, que é algo que a gente já percebe no dia a dia, também diminuiu conforme foi identificado aqui nos resultados dessa pesquisa, de 30% para 12%. E, por outro lado, o tempo médio de TV ficou em torno de 3,3 horas, representando um aumento de 1 hora e 45 minutos por pessoa. Então, uma média de aumento muito grande, né, para atividades em tela. Esse outro trabalho, que é do Nutrinet, ele também foi com questionário online, ele é um pouco diferente, porque se trata de um acompanhamento, então é um trabalho que
pegou a informação dessas pessoas, desses mais de 10 mil indivíduos participantes, em 2 momentos. Então, lá no começo do ano, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, quando a gente ainda não tinha tido nenhum caso de Covid no Brasil, e comparou aí com os resultados de maio. E aí, pouco diferente do que a gente viu no Covid, eles já observaram um aumento de pequena magnitude, ou seja, bem pequeno, porém significante, no aumento de hortaliças, de 87% para 89%, no aumento do consumo de frutas, de 78% para quase 82%, feijões de 53% para 55%, e somando os três, hortaliças, frutas e feijões, 40% para 44%, quase 45%. Então, nesses resultados, os indicadores de uma alimentação saudável melhoraram, né, dão indicação disso, e os indicadores de uma alimentação não saudável, considerando aqui os alimentos ultraprocessados, praticamente não se modificaram. Eles dividiram esses alimentos ultraprocessados em 23 categorias, né? Então, a gente tem, por exemplo, salgadinhos, refrigerantes, pratos prontos congelados, sopas instantâneas, doces industrializados, sucos em pó, sucos prontos, enfim, uma gama aí que eles dividiram em 23 categorias e perguntaram, então, para as pessoas, elas responderam, né, pelo questionário, se elas tinham consumido, né, pelo menos um grupo desses alimentos no dia anterior, isso se manteve em 80%, e quem consumiu 5 ou mais grupos também se manteve em torno aí de 10, 11%, dando uma média de 2 categorias, né, 2 grupos de alimentos ultraprocessados aí no consumo do dia anterior. Isso é, de certa forma, positivo, né? Mas no Nordeste, porque como o estudo é nacional, então eles fizeram uma divisão aí por regiões. No Nordeste se observou um aumento desses consumos de ultraprocessados. E na região Norte, embora não se tenha tido um aumento significante, é um alerta, porque dá uma indicação de tendência de aumento, especialmente entre os menos escolarizados, no consumo desses alimentos. E aí, torna-se relevante a gente trazer aqui um pouquinho para a discussão a questão da segurança alimentar e nutricional, porque esses dados a gente tem do consumo individual, né? O que a gente pode pensar do ponto de vista de cenário maior, de cenário coletivo, né? A gente tem informação, por exemplo, de que 1 em cada 9 pessoas no mundo passam fome. Isso daí é um dado de 2018, mas tem uma tendência de piora aí após a pandemia, né? Por conta de falta de acesso regular a alimentos seguros, nutritivos e suficientes, que seria aí o escopo da segurança alimentar. E até algumas pessoas têm um acesso, mas um acesso irregular. Então, se a gente pensar em países desenvolvidos, por exemplo, eles até têm um acesso, porém, não com tanta oferta de alimentos que seriam aí mais adequados quanto desses outros menos, né, indicados. E aí, a gente tem um problema que é a fome oculta, caracterizada pela deficiência de micronutrientes, especialmente ferro, cálcio, vitamina A e D, que acaba se agravando quando se consome alimentos com pouco conteúdo, pouco teor nutricional. E aí, a gente está falando especialmente desses alimentos ultraprocessados, não é? A pandemia, ela potencializou aí algumas desigualdades e vulnerabilidades sociais, mesmo com programa temporário de transferência de renda. Então, a gente percebe que houve sim uma restrição social, muitas pessoas não conseguiram efetivamente manter esse isolamento como deveria, por necessidades, né, principalmente econômicas, e muitas pessoas começaram a ter uma ajuda do governo, que foi importante, porque houve uma perda de poder aquisitivo muito grande, né, por uma grande parte da população. Então, essa redução do poder de compra acaba se impactando
em alimentos, né? O que vai se comprar para comer, o que vai entrar dentro de casa para comer. E aí a gente tem um ambiente que é muito agressivo nesse sentido. Agressivo por quê? Porque você tem muito mais oferta, né, de alimentos que são mais fáceis, que estão nos pequenos comércios e que têm menor custo, desses alimentos ultraprocessados. Até porque fruta, verdura e legume, embora a gente tenha acesso a esses alimentos, também para quem comercializa, tem muita perda, né? Eles são mais perecíveis comparando aí a alimentos ultraprocessados que têm um tempo grande de prateleira. Falar da segurança alimentar e nutricional tem a ver com a oferta de alimentos saudáveis, o respeito à cultura alimentar e à produção sustentável, que tem duas dimensões, seja numa dimensão alimentar propriamente dita do alimento, quanto o alimento está disponível para as pessoas, seja sua produção, comercialização e acesso, até um nível mais individual, que seria o nível nutricional. Ou seja, o que o indivíduo efetivamente vai escolher para comer, como ele vai preparar, o que ele come e a relação desse alimento com a saúde e a utilização biológica. Os desafios são vários, e aí começamos pela oferta suficiente de alimentos frescos e minimamente processados, em especial os provenientes da agricultura familiar, que caiu bastante, né? Esses trabalhadores da agricultura familiar sofreram muito com a pandemia, perdendo canais de comercialização, porque houve feiras livres que foram suspensas, a própria merenda escolar, que usa alimentos da agricultura familiar, com as escolas fechadas, se fecharam muitas portas para o escoamento desses alimentos, né? Então, a gente percebe uma redução de renda global, não só desses trabalhadores da agricultura familiar, não é? E do ponto de vista nutricional, um desafio continua sendo a precariedade no acesso à água, saneamento básico, serviços de saúde, porque isso traz risco para a má nutrição, né? Não é só o alimento em si. A gente tem informações, por exemplo, de crianças de famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família, onde 12,6% dessas crianças têm déficit de crescimento, ou seja, um prejuízo, né, de crescimento que se entende, que se interpreta como uma desnutrição que já vem de algum tempo, não é? E 13,3% com excesso de peso. Então, percebam que são dois extremos aí dentro da nossa problemática nutricional, né? E dentro de pessoas mais vulneráveis, não é? E junto com tudo isso, o aumento da oferta desses ultraprocessados, desses alimentos que têm uma vida de prateleira maior e que muitas vezes têm um preço menor e acabam dando uma sensação de saciedade maior também. Então, é necessário que se pense em algumas estratégias do ponto de vista de políticas e de governos, né, no âmbito maior, estratégias de emprego e renda pós-crise, porque a transferência de renda, se ela durar 3 meses, e depois? Qual a perspectiva dessas pessoas, não é? O suporte à produção de alimentos e principalmente aqui a agricultura familiar, que ficou bastante fragilizada, então a importância de se falar de seguro emergencial, linhas de crédito, apoio à comercialização para esse segmento, vale alimentação, né? São estratégias que têm sido utilizadas já, kits para famílias de escolares que recebiam alimentação escolar, restaurantes populares que têm sido uma válvula de escape importante para um monte, né? Para várias famílias que têm maior necessidade. Então, a pandemia ela acabou afetando, né, nossas escolhas, nossa rotina, e esses trabalhadores que acabam trazendo a comida para a nossa mesa, né? E aí eu quis trazer esse slide para dizer que, assim, às vezes a gente não tem noção, né, de quanto que representa a agricultura familiar, e ela
representa 67% da agropecuária do país. Então, a gente não está falando de pouca coisa. É importante que a gente enxergue, né, esse segmento e tenha aí soluções para que eles se reergam, e eles mesmos têm achado novas soluções, como cooperativas, onde eles montam feiras para atender pequenas comunidades, por exemplo. Né? Então, fiz aí um passeio em alguns espectros aí da alimentação nesse cenário da pandemia. Quero agradecer mais uma vez o convite, especialmente aí da Irene e de toda a comissão organizadora, e dizer que é um prazer estar aqui conversando nesse terceiro encontro de nutrição e sustentabilidade. Obrigada. Obrigada, Liz. Liz, eu acho esse tema que você trouxe nessa abordagem, né, o olhar para as dinâmicas familiares tão encantador, tão complexo, na verdade, porque à medida que a gente vai tratando, né, dessas dinâmicas nesse núcleo mais específico, a gente começa a entender que os hábitos alimentares e a relação que a gente constrói com o alimento e com toda a cadeia, né, produtiva desse alimento, ela está justamente primeiro nesse espaço mais individual, né, mais restrito da família, mas a gente começa a entender o impacto e como esses hábitos, né, e essas escolhas de consumo dentro desse núcleo da família têm uma importância quando a gente começa a olhar para o coletivo e entender esse coletivo enquanto esse movimento que, a partir dessas nossas escolhas que estão no núcleo familiar, a gente acaba moldando aí muitos dos movimentos alimentares, né, a partir do nosso hábito e do nosso consumo que a gente faz na rua, né, que a gente faz fora desse núcleo alimentar, e começa a construir aí novas tendências, novas necessidades. E a partir desse conteúdo que você trouxe, eu queria perguntar para o João, passar a palavra para o João, para que ele possa justamente nos trazer essa perspectiva, né, de como que, a partir do olhar histórico, né, esses comportamentos que, somando-se coletivamente, tornam-se movimentos alimentares, e como eles têm sido influenciados, ou o que ele entende que a gente pode enxergar enquanto tendências de transformação desses movimentos a partir do contexto da pandemia. João, obrigada pela tua presença, a palavra é tua. Obrigado, Ana Marta. Bom, queria começar agradecendo o convite para participar desse encontro sobre alimentação. Agradecer a Irene, agradecer toda a comissão organizadora. E para mim é um prazer enorme estar aqui ao lado de colegas que estão tentando discutir um pouco dessa questão da alimentação num dia tão importante, né, o Dia Mundial da Alimentação, que a gente está celebrando também. E dizer para vocês o seguinte, né? Bom, eu venho da área de gastronomia, né? A Ana Marta falou um pouco no começo. Eu sou professor de História da Alimentação no curso de Gastronomia, né, do Centro Universitário Senac, mas eu sou historiador, sobretudo, né? Então, quando me chamaram para falar sobre movimentos alimentares e os novos rumos pós-pandemia, eu fiquei preocupado, né? Porque historiador tem uma dificuldade enorme para falar sobre o que está acontecendo no momento, né? Nós estamos no olho do furacão e é difícil, né, a gente entender, perceber o que as coisas estão acontecendo. Pior ainda, tentar imaginar o que vem depois, né? Nós estamos ainda em plena pandemia, e saber o que vai vir disso tudo a partir desse momento, né? Bom, mas enfim, eu vou só fazer algumas observações, refletir um pouco com vocês, a partir de algumas coisas que a Liz falou, de outras que o Saron vai falar também depois. Tentar imaginar, né, para a ideia de gastronomia, nós estamos falando do comer fora de casa, né, que é algo super antigo na humanidade, né, tão antigo quanto comer, né, quanto cozinhar, é o ato de comer fora de casa, a ideia do comer juntos e comer fora, né? Então isso está na história da humanidade desde o início. Então, assim, como vício de historiador, eu vou começar fazendo um panorama histórico do que veio antes da pandemia, né, nessa questão dos movimentos alimentares, da gastronomia,
para tentar entender um pouco, né, esse momento e ver o que pode vir a partir disso. Bom, a primeira questão que eu queria colocar é a seguinte, né, a gente falando em movimentos alimentares, mas eu quero só, por conta da área que eu venho, né, que é a gastronomia, tentar centrar um pouquinho nessa questão da ideia de gastronomia, né? Bom, gastronomia, eu estou pensando aqui, né, só vou dar uma situada, como a ideia moderna de gastronomia que se desenvolve, sobretudo, na França do século XIX, tá? Quando os restaurantes, como local de comer fora de casa, vão ser criados, de certa forma. Diferente, porque comer fora de casa sempre existiu na história da humanidade. Agora, essa ideia, né, da gastronomia como algo ligado à questão do prazer, da estética, se constrói com uma ideia de uma experiência, é um conceito, né? Então, isso tem, historicamente, a partir do século XIX, e se expande para o mundo inteiro, né? Então, é um pouco a ideia do restaurante como nós concebemos hoje. Ou seja, as pessoas vão comer fora de casa não apenas porque estão com fome. Aliás, eu diria até que a questão da fome, nessa questão da experiência, é algo que não é desprezível, claro, né? Mas as pessoas vão em busca de uma experiência, né? De um conceito. E é isso que vai ser fortemente atingido quando a gente for falar sobre essa questão desse movimento na pandemia. Tá? Então, assim, essa ideia de gastronomia, de alta gastronomia, que se desenvolve sobretudo na França, século XIX, se expande para o mundo inteiro, inclusive aqui no nosso caso, no Brasil. Durante século XIX e século XX, essa ideia de alta gastronomia, que obviamente não estava disponível para todo mundo, estamos falando, claro, de quem podia pagar por esse tipo de experiência, mas de alguma maneira ela vai afetar a forma como as pessoas se alimentam também, sobretudo no século XX. Tá? Bom, um ponto importante é que essa ideia moderna de gastronomia rompe com uma questão da alimentação em relação à ideia de prazer e saúde, como se as duas coisas fossem distintas. Então, quem vai cuidar de alimentação do ponto de vista do prazer? Cozinheiros. Quem cuida da alimentação do ponto de vista da saúde? A medicina. E, modernamente, a nutrição. É como se as duas coisas fossem completamente dissociadas. Final do século XX, principalmente a partir dos anos 60 e 70, tem uma transformação nesse panorama, né? E o que define muito, né, como uma espécie de movimento alimentar ou gastronômico, é a Nouvelle Cuisine, que é um movimento francês que nada mais é do que nova cozinha. Nova cozinha que vai trazer a ideia básica de questões que ficaram lá atrás e que vão ser retomadas pelos cozinheiros. Por exemplo, questão de saudabilidade, né? Comida tem que fazer bem para a saúde, a qualidade dos ingredientes, ingredientes mais frescos, e claro que a questão estética também é muito forte. Mas então o curioso é que estou falando da Nouvelle Cuisine, dessa nova cozinha que está nascendo na França no final dos anos 60 e começo dos anos 70, mas a gente vê esses movimentos na sociedade inteira. A busca de algo novo, a ideia de leveza, a ideia de saúde, né? Um novo mundo que está surgindo, e a gente vê, por exemplo, essa ideia do novo, inclusive em outros movimentos artísticos, né? Uma nova música, um novo cinema, uma nova arte. Então, esses movimentos estão muito dentro disso. Isso, de certa forma, vai nortear o trabalho dos cozinheiros. Tá? Então, além da questão estética, a ideia do prazer, a saúde, né, o frescor, isso também vai ser extremamente importante. Esse movimento, inclusive, vai ser importante para nós aqui no Brasil, porque a partir do final dos anos 70, que cozinheiros franceses vêm para o Brasil e vão, de alguma forma, valorizar a nossa alimentação, os nossos ingredientes, que até então muitas vezes eram vistos, principalmente uma determinada camada da sociedade, como coisa de pobre, de índios, de negros, vai começar a haver uma revalorização disso. E aí, claro,
os cursos de gastronomia, os restaurantes, vai haver uma série de transformações. E a partir dessas transformações que acontecem, então, nos anos 70, 80 principalmente, a gente chega, final do século XX, começo do século XXI, com uma série de ideias no campo da gastronomia, mas assim, a gente pode expandir isso para o campo da alimentação de uma maneira mais global, questões agora que vão tratar da alimentação sobre outras perspectivas. Então, por exemplo, alguns movimentos alimentares e gastronômicos que vão começar a surgir, eu vou dar exemplo de alguns, e que estão diretamente associados no que a Liz falou e que depois no que o Saron vai falar. Então, por exemplo, um movimento chamado locavorismo. A ideia de valorizar a comida próxima. Né? Por quê? Porque ela é muito mais próxima de você, então ela tem impactos menor na questão da sustentabilidade do planeta, no frescor dos ingredientes, tá? A valorização dos pequenos produtores, né, que a Alice colocou muito bem o impacto que eles vão ter, inclusive do ponto de vista global, na questão da alimentação. Um outro movimento gastronômico desse período, que é o Farm to Table, que é do campo à mesa, né, e que o Saron vai falar também um pouco disso, acho que na parte dele. Então, todos esses movimentos são movimentos gastronômicos, mas que estão preocupados com questões sobre alimentação de uma maneira mais ampla. Então, tem a ver com a ideia de gastronomia, de restaurante como experiência, como conceito, mas vai além, pensando na importância que a alimentação vai ter de uma maneira global. Né? Essa parte é só para tentar situar um pouco essas questões gerais. E claro que essas questões, eu estou falando de coisa de 10, 20 anos, que já vem se desenvolvendo, né, no campo gastronômico, no campo da alimentação, e a questão da pandemia, né, que vai exercer uma influência enorme na transformação disso. Eu acho que travou. Estão me ouvindo direitinho? Ótimo. Então tá bom. Ok, porque deu uma travada aqui, eu achei que eu tivesse caído. Então, bom, vamos lá. Esse movimento todo é para tentar situar a questão do movimento da pandemia. Né? Quando agora, no começo do ano, a partir de março, chega a pandemia, ela vai ter um impacto na sociedade de uma maneira geral e particularmente na alimentação, e ainda mais especificamente nesse ato de comer fora de casa. Eu vou falar do mais óbvio de todos, que é o fechamento dos restaurantes. Né? Uma das primeiras coisas, alguns restaurantes começaram a fechar por conta própria, e depois já veio, inclusive, uma legislação impedindo que você comesse. Esse vai ser o impacto inicial importante. E claro que isso vai ser acompanhado, nessa questão da alimentação, do cozinhar em casa. Né? A Liz já falou algumas coisas a respeito disso, e é curioso, porque começou a haver uma valorização dos ingredientes. Então, o que nós estamos comprando, o que nós vamos cozinhar. Curioso que, ao mesmo tempo, a gente teve um movimento de compra de comida, e aí, claro, que os restaurantes vão sobreviver muito com a ideia de entrega de comidas, ou que a gente vai chamar de takeaway, né? De pegar e levar a comida para casa. Né? Mas essa questão da cozinha em casa vai ter uma importância enorme nessa valorização dos ingredientes. A ideia que já existia antes, dentro dos movimentos alimentares, dentro da gastronomia, que é a questão de uma cozinha afetiva, o que eles denominavam antes de comfort food, é basicamente a ideia de uma cozinha caseira, uma cozinha artesanal. Né? Então isso vai ser muito valorizado, não apenas porque as pessoas estão cozinhando em casa, mas porque, inclusive, nas redes sociais, na internet, vai aparecer muito essa ideia da cozinha afetiva. Então, repito, não é uma inovação, algo que tem acontecido agora no momento da pandemia, mas ela foi muito valorizada nesse sentido. Tá?
Claro que tem outras questões que impactam tudo isso, a Liz já falou, então eu também não vou me repetir nisso, que é a questão, por exemplo, do aumento dos alimentos, toda essa questão vai impactar muito, tá? Mas aqui eu estou preocupado na maneira como se cozinha em casa e valoriza a ideia de uma cozinha afetiva. Alguns restaurantes já faziam isso antes, né? Então a gente vai ter um movimento gastronômico de restaurantes que não mais privilegiam apenas a questão estética de uma cozinha afetiva. Então, parecia curioso, né? Algum tempo atrás as pessoas falavam: quem é que vai sair de casa para comer comida caseira? Né? Vão fazer isso porque as pessoas estavam deixando de cozinhar. E aí, claro que essa questão da cozinha afetiva vira, né, um mote, vira alguma coisa que os restaurantes vão explorar. Com a pandemia, as pessoas, de certa forma, foram obrigadas a cozinhar, ou pelo menos se não obrigadas, vão cozinhar um pouco mais, né? Bom, o outro fator que vai impactar nessa questão da gastronomia, que eu já falei, a questão da entrega de comida, o delivery, né, e o takeaway, que era complicado porque como é que a alta gastronomia vai trabalhar com entrega de comida pensando na questão estética, né? Os restaurantes tinham a questão da estética muito forte, principalmente na montagem dos pratos. E eu vi casos de restaurantes que tentavam colocar como as pessoas poderiam receber essa comida em casa e montá-las na hora da refeição. Né? Muitos cozinheiros começaram eles mesmos a entregarem, a darem orientações de como fazer essa remontagem, pensar em novas formas de embalagem, que inclusive embalagens sustentáveis, né, que pudessem tentar manter um pouco esse vínculo da ideia de prazer, de estética, a ideia de gastronomia nesse ambiente que a gente está vivendo. Tá? Um outro fenômeno que a gente vê muito forte é como é que as redes sociais vão fazer essa interligação dessa ideia de alta gastronomia dos restaurantes com a cozinha caseira, com a cozinha afetiva, vem muito, apareceu muito no Instagram. Instagram até então, ele era muito utilizado nesse complementar a experiência do restaurante. As pessoas iam no restaurante e fotografavam o prato montado e colocavam nas redes sociais. Né? Com o advento da pandemia, obviamente que isso não tinha mais como acontecer, mas aí as pessoas começaram a fazer aulas. Né? Começaram a fazer aulas, começaram a fazer outras formas de vender os seus alimentos, tudo. Né? Bom, no pós-pandemia, que é quando a gente vai imaginar o que pode vir a partir disso, né? A gente já está vivendo um pouco isso. A pandemia não acabou, mas algumas coisas estão se transformando, né? Então, pensando na questão da gastronomia, há uma reabertura dos restaurantes de uma maneira diferente, né? Com uma capacidade menor, alguns protocolos, né? O Ferran Adrià, que é um cozinheiro espanhol, é extremamente importante nessa ideia de alta gastronomia. Ele vai dizer: a alta gastronomia não vai desaparecer, mas vai ter que se adaptar, né? Com negócios mais simples, uma outra maneira de pensar, né? Então, dá para a gente afirmar o que vai vir, né? Eu não sou, como historiador, eu tenho dificuldade, como eu falei para vocês, de tentar imaginar, mas assim, a gente pode tentar pensar em possíveis cenários, né? O que eu acredito é que as questões que já preocupavam, né, os cozinheiros, a gastronomia, os movimentos alimentares antes da pandemia, vão ganhar, estão ganhando e vão ganhar mais importância ainda nesse momento que está por vir. Né? Então, por exemplo, essa preocupação com o ingrediente local, uma conexão maior com o pequeno produtor, isso já vem acontecendo. A ideia de uma cozinha mais artesanal, uma cozinha afetiva, tanto é importante que a própria indústria alimentícia se volta para esse nicho de mercado. Né? Então, acho que isso é um elemento importante. E, para mim, da alimentação, ganharam força, acho que nesse ambiente que a gente está.
Então, eu só queria lembrar de duas questões sociais políticas extremamente importantes. Uma que a Liz já mencionou, a questão da fome, né? Isso já é muito forte nesse momento, e movimentos alimentares, sobretudo nesse campo da gastronomia, estão se voltando para isso. A gente já tem uma série de iniciativas de cozinheiros, principalmente, tentando alimentar as pessoas, tentando pensar numa alimentação melhor, tá? Numa alimentação mais saudável também. Então, acho que essa da questão da fome é algo que, inevitavelmente, os movimentos alimentares vão ter que se voltar para essa questão, né? Então, saudabilidade é muito importante, mas agora uma questão mais premente, que é a questão da fome, e uma outra que apareceu nesse momento da pandemia, que é um movimento social, um movimento político extremamente importante, que é dos entregadores de comida, né? Que começaram também a exigir melhores condições de trabalho. É curioso como essa questão da comida, né? Uma dessas pontas, que é os entregadores de comida, ganharam, as pessoas começaram a perceber a importância, né, de um trabalho quase invisível, e que ganhou muita força nesse ambiente. Eu acho que essas são questões que não têm retorno, a gente vai ter que se voltar para elas, né? Então eu acho que aquelas questões que vinham antes vão ganhar importância, e essas duas questões sociais que eu acho que ficaram mais fortes e são mais importantes a partir desse momento. Bom, de certa forma, gente, é o máximo que eu posso contribuir tentando imaginar o que vai acontecer, né? Então, o que eu fiz foi tentar entender como é que esses movimentos já estavam colocados nos últimos 20 anos, né? E o que a pandemia impactou. Algumas coisas são imediatas, né? E eu acho que outras coisas vão começar a apontar a partir de agora, mas eu acredito que essas coisas já estavam acontecendo antes, agora vão ganhar uma força cada vez maior nesse ambiente todo. Bom, basicamente é isso que eu queria colocar, depois a gente pode dialogar e refletir um pouco mais sobre alguns pontos. E queria mais uma vez agradecer, né, esse convite para poder estar aqui junto com os colegas e junto com as pessoas interessadas nesse tema, para a gente discutir um pouco, né, os caminhos, né, os rumos que a questão da alimentação estão tomando e vão tomar nesse momento tão difícil para todos. Muito obrigado, Ana Marta. Obrigada, João. Tua fala traz para a gente a reflexão de como, a partir desse novo contexto, né, as pessoas passam a ter mais consciência, né, das implicações que as suas decisões ligadas à alimentação têm, né, as implicações, os impactos de quem está envolvido nessa cadeia de produção, de entrega, né, da comida, dos saberes necessários para produzir, né, tanto o ingrediente, né, quanto o prato em si, e de como nós nos distanciamos, né, ao longo dos anos, né, ao longo da história, desses saberes, dessas tradições, e terceirizamos esses saberes, né, seja para o mercado de restauração, seja para a própria indústria, né. E a partir disso a gente vê justamente esse retorno, ou essa necessidade, na verdade, absoluta de agora eu preciso reaprender, né, aquilo que minha avó fazia, preciso reaprender a entender de onde vêm esses ingredientes, como são produzidos. Acho que muita gente voltou a cozinhar em casa e também voltou a cultivar a hortinha de casa também, né, nesse movimento aí da pandemia. E aí a gente acaba também tomando mais consciência de como o ato de comer, né, de como uma refeição ela pode gerar desperdício do tanto de embalagens, de materiais também que estão envolvidos tanto no preparo quanto no acondicionamento, né, desses alimentos, especialmente quando a gente pensa agora nesse movimento intensificado do delivery, né, do takeaway, né, e o tanto de embalagens que a gente começa a receber em casa e precisa dar destino a elas, e todos os impactos que isso traz, não só para o momento, né, da refeição, ou para as questões específicas de escolha de alimentação, mas também o impacto futuro disso, né, o impacto ambiental disso,
E quero agradecer a tua fala e já aproveitar e convidar o professor Saron para trazer o olhar dele justamente sobre sustentabilidade em cima de todo esse processo e de todo esse cenário, olhando para a cadeia, né, produtiva, como que a gente pode discutir justamente esses impactos do desperdício, dos descartes, nesse contexto da alimentação. Professor Saron, obrigada pela tua presença e fique à vontade, a palavra, a tela é sua. Obrigado, Ana Marta. Obrigado a todos aí pelo convite. É uma ótima organização essa que a gente está tendo hoje. Gostaria de estar agradecendo aí pessoalmente a professora Irene, que me convidou, né, para participar desse seminário online. E vou fazer a minha apresentação seguida com algum recurso aqui de imagens, né, que eu vou estar compartilhando aqui. Enquanto o professor Saron compartilha a tela dele, vou reforçar, continue mandando suas perguntas, nós estamos organizando elas aqui para o próximo quadro de perguntas, aí, de interação com os palestrantes. Legal. Bom, meu nome é Alexandre Saron, eu sou da área de sustentabilidade do Centro Universitário do SENAC e eu atuo nos cursos de engenharias do SENAC. Nesse terceiro encontro de alimentação e sustentabilidade, a minha missão, né, era de estabelecer aí, na parte de crescer, nutrir, sustentar juntos, que é o lema da FAO desse ano, né, o aspecto de geração de resíduos sólidos alimentícios, com a visão que é do campo à mesa. Dentro dessa visão do campo à mesa, se insere a palavra cadeia produtiva. A cadeia produtiva ela é bastante ampla, né, e tem vários aspectos pontuais de todo o desenvolvimento aqui do campo à mesa. E lembrar que, dentro da cadeia produtiva, do campo à mesa, né, todas essas tecnologias, esses desenvolvimentos que acontecem, elas estão sendo realizadas por pessoas. E essas pessoas, né, elas têm cada vez mais consciência com relação à parte de resíduos sólidos. Consciência por quê? Elas sentem a necessidade, todo mundo tem a fome presente, né, e todo mundo sabe que o desperdício, né, vai estar gerando algum tipo de impacto em algum local. Tá? Se não tem isso embutido na mente, isso daí, pelo menos, perpassa para um grande público ali presente da cadeia produtiva. Então, dentro da parte do campo, a gente tem lá, por exemplo, a criação dos animais. Na criação dos animais tem os aspectos de alimentação, né, cada vez mais utilizando aí recursos industrializados para esse tipo de alimentação, em termos de gado, por exemplo, né? E dentro do aspecto da criação de animais, existem diversas tecnologias que podem ser inseridas nos aspectos de minimização desses resíduos, ali presente naquela etapa da cadeia produtiva. Por exemplo, o tratamento de dejetos. O tratamento de dejetos é uma fase aí de sustentabilidade, né, dentro dos aspectos de menor geração como impacto desses dejetos no meio ambiente, né, e que pode trazer aí como consequências uma etapa aí de minimização de recurso hídrico, pode trazer uma minimização de resíduos sólidos disponível para o meio ambiente e pode também ter aspectos de geração de energia elétrica, inclusive. Muitos dos criadores de animais
tem embutido esses 3 aspectos aí envolvidos. E, com consequência, é a minimização dos resíduos sólidos dentro dessa etapa da cadeia produtiva. Na parte de agricultura, né, também existem diferentes tecnologias aí hoje em dia, desde uma tecnologia de maior produção, que investem aí, por exemplo, estudos em termos de plantas de cobertura, né? As plantas de cobertura, elas são utilizadas para fazer um intercâmbio entre as culturas, né, que são utilizadas para a produção do alimento no campo. Agora, também precisa de ter todo um estudo técnico para isso daí, para que essa planta de cobertura não gere, né, um problema, não gere resíduo naquele local que possa estar danificando depois o procedimento lá da agricultura. Né? Por exemplo, a plantação de milho, que utiliza muita fonte de nitrogênio, né? Ela pode ser intercambiada aí com a presença de leguminosas, que as leguminosas elas fixam. E dentro desse aspecto, as leguminosas e o milho, né, são 2 tipos de alimentos que são utilizados aí dentro da cadeia produtiva para chegar até a mesa do consumidor. Tá bem? Também lembrar, né, então, que alguns tipos de materiais podem estar trazendo danificação, por exemplo, na plantação de videira, né? Se você utiliza a leguminosa como intercambiar a agricultura, aí vai estar trazendo doenças para essa videira, por causa que ela não suporta uma fonte de nutrientes tão intensa na parte de nitrogênio. Então, esse estudo da técnicas agrícolas para minorar, né, para diminuir a geração de resíduos sólidos alimentícios naquela fonte, naquela base, que é o início da cadeia produtiva, é muito bem-vindo. Né? A parte de transporte, né, incluindo a parte de logística e os locais aonde eles são levados, esses alimentos, para uma posterior distribuição até chegar à mesa, né, do consumidor final. Então, tem vários aspectos aí que a gente pode estar falando a respeito de resíduos sólidos, em termos de perdas, principalmente. Né? E essas perdas aí, cada vez mais, estão sendo estudadas dentro da cadeia produtiva para minimizar essa quantidade de resíduo sólido que está sendo desperdiçada. Né? E aí, então, entra estudiosos de todas as áreas, né? Com perdas aí, com produtos, por exemplo, lá do Ceasa, que tem uma perda muito grande de alimentos, né? Que são jogados fora, mas são alimentos ainda nutricionais, que podem ser utilizados. Então, existem pessoas que vão estudar para que aquela cadeia produtiva siga até a mesa, né? Minimizando, então, essa geração de resíduos. As indústrias de alimentos, elas estão assim bem na parte do meio entre o campo e a mesa, né? Na transformação de uma matéria-prima, né? Até a parte de um produto acabado. Ali, então, se inserem diversos tipos de perdas que eu vou dar uma pontuada um pouco maior, por ter um aspecto aí mais da engenharia, que é da minha área também. A comercialização, né, aí, então, ela já está quase no final aí da cadeia produtiva, né, onde tem perdas bastante acentuadas também, produtos que são perdidos por causa de validade, por exemplo, ou então de rejeição de um consumidor, que deixa esse produto aí, né, nas gôndolas, nas vitrines lá de
frigoríficos, né? Por causa que aquele alimento não chamou a atenção dele, né? E isso daí vai ficar como um resíduo, né? Mais futuramente. Na preparação, né, tem perdas bastante consideradas aí, onde talos, né, que são bastante nutritivos e estudados aí pelo pessoal da área de gastronomia, da área de nutrição, que podem ser utilizados aí como uma base alimentar muito rica em nutrientes, né? Muitos dos consumidores acabam desperdiçando, né, esse alimento ainda cru, né, na fase de preparação. E o próprio consumo, né? Aí, então, esse consumo tem também uma parte de desperdício muito grande. A gente não parece que é um país que tem muitas pessoas passando fome, porque é uma quantidade muito grande que se perde de produto já pronto e que vai para o lixo, né? Eu peguei alguns dados aqui com relação a uma pesquisa que foi dada pela Embrapa, né? E reportagem aí chegou nessa informação de 2019, que no Brasil, né, por ano, há um desperdício, né, em média, aí, de R$ 1.000 por família. Tá bem? E que, nesse estudo, com relação àquele alimento do consumidor, que foi jogado fora, depois de preparo, fim da cadeia mesmo, né? Aí, então, chega-se num valor, né, nessa reportagem, de 128 quilos por família. E aí, então, eu cruzei esses dados aí com os dados do IBGE, da região de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, onde traz lá a informação de quantidade de famílias, 3 milhões e 200, quase 3 milhões e 300 mil, né, famílias, e fazendo as contas, a gente vê que ocorre um desperdício muito grande de valor dentro do final da cadeia produtiva, com essa reportagem aí que aconteceu, né? Olha, chega a dar aí, durante esse momento que a gente está conversando com vocês, né, fiz a conta, dá R$ 350 mil, né, por hora. Então, é uma quantia muito grande. E também em massa, né, que é o desperdício mesmo, né? Durante essa nossa fala de 1 hora, dá quase 50 toneladas. Tá bem? Então, é uma quantidade muito grande aí de desperdício que a gente tem. E vejam, são alimentos aí, né, que podem ser utilizados dentro de um consumo sustentável, podem ser utilizados dentro de uma cadeia produtiva fechada, cíclica, né, que a gente chama do berço ao berço, e a possibilidade de ter uma fase de regeneração desse alimento aí. Não ser desperdiçado, mas voltar para o campo, por exemplo. Tá? Aqui a gente tem uma imagem, né? Eu coloquei alguns GIFs aí para despertar um pouquinho mais o olhar, mas é a matéria-prima sendo processada em uma indústria, né? Uma indústria de alimentos, e tendo como consequência o alimento processado. O alimento processado, o pessoal denomina aí como ultraprocessado ou minimamente processado, né? E esses alimentos aí é que vão estar disponíveis e que nessa geração aqui, nessa fase, aliás, da pandemia, houve um incremento aí bastante acentuado aí desse tipo de alimento, tanto é que as indústrias de alimentos não pararam durante a fase aí da pandemia, né, por causa da quantidade que foi sendo consumida. Tá? Então,
Nessa parte da indústria de alimento, a gente tem uma seta azul anterior, aí, né, os bichinhos, a água, né, são matérias-primas, e essa matéria-prima ela vai ser transformada e toda parte da matéria-prima vai gerar rejeito, vai gerar resíduo, né, que deve de ser tratado antes de ser disposto para o meio ambiente. Muitos dessa matéria-prima, né, depois de processado, que vai para a parte para a indústria, alguns dos rejeitos podem virar também matéria-prima para outras fábricas, tá bem? Dentro do processo de industrialização, a gente tem os resíduos, né? Então, esses resíduos, eles são divididos em emissões gasosas, são resíduos gasosos, tem os resíduos líquidos, que são os efluentes, e tem os resíduos industriais, resíduos sólidos. Tá? Cada um deles tem uma vertente de uma política para dar o seu destino ambientalmente correto. E nós temos essa seta amarela, né? Essa seta amarela aí, remetendo a um filme que é chamado A História das Coisas. E nesse filme fala, né, que essa seta amarela aí é a vertente aonde as pessoas que estão ali na parte da indústria e as pessoas que estão na parte de consumo têm que se entender, né, têm que se enxergar, e quanto melhor se enxerga isso por um processo de marketing, né, maior é a venda. Se mais vende, mais vai ser consumido, mais vai ser produzido. Tá bem? Então, eu gostaria de estar falando, né, dessa parte aí do alimento processado, né, onde tem também a vertente, então, de resíduos. Né? E nesse 6, 7 meses aqui da pandemia, ainda é um tempo muito pequeno para que a gente possa ter reflexos e estudos técnicos com relação a resíduos sólidos, comparando com períodos semelhantes a esse. Tá? Mas, pelo aumento de delivery, né, pelo aumento que a gente verificou em termos de compras em supermercado, pelo aspecto de que não vai ter contágio do vírus se eu colocar uma embalagem dentro da outra embalagem, dentro de uma outra embalagem e finalizar dentro de um saquinho plástico. Né? Então, tudo isso daí ainda é alvo de estudos mais técnicos dentro da área de sustentabilidade para verificar consequências, tá bem? Mas, com certeza, irão acontecer. Por fim, aqui eu termino para falar, né, desse filminho. Eu sugiro até que você que está assistindo a essa apresentação e que não conheça, né, ele virou um livro agora, né, chama A História das Coisas, e fala, né, de uma vertente aí de pessoas que estão dentro da extração, da produção, da distribuição, do consumo e do descarte. Né? E aí, então, dentro dessa vertente linear, né, hoje em dia, a gente já fala, dentro da área de sustentabilidade, então, da vertente do berço ao berço, né? E não mais do berço ao túmulo, que era assim que era designado antigamente. Então, com esse consumo sustentável, a gente tem fases aí de minimização de resíduos, né? Estudos mais centrados na parte de reciclagem desses resíduos, tá bem? E aí, então, formaria esse ciclo, tá? Onde tem esse logo aí de representação da reciclagem e muita gente atrela com relação à sustentabilidade. Tá bem? Era isso que eu queria estar falando para vocês. Obrigada, Saron, pela tua contribuição, teu olhar aí tão preciso, né, sobre os impactos e as possibilidades, na verdade, né, de
de olhar para a alimentação a longuíssimo, ou não a longo prazo, né, pelo ciclo, justamente, né, do berço a berço, justamente. Obrigada, e eu queria aproveitar, então, já começar com a nossa rodada de perguntas. A gente tem recebido inúmeras perguntas aqui no chat, e só reforçar para você que está assistindo, quer mandar sua pergunta, coloca a hashtag na frente para a gente poder identificá-la e sua pergunta ser direcionada aqui para os nossos canais. Aproveitar a tua fala, Saron, e a gente tem recebido alguns questionamentos sobre a implantação de soluções da geração de resíduos sólidos alimentícios, política pública, né, nesse sentido. Como que você, ou quais são soluções ou alternativas que, né, nessa área de sustentabilidade, pelo olhar ambiental, que você identifica como alternativas possíveis, considerando o cenário que nós temos atualmente? A gente tem alguns participantes mencionando, né, a questão de hortas comunitárias e utilização de compostagem, perguntando também, inclusive, como que a pandemia pode afetar no preço dos alimentos, e eu entendo que isso está dentro da questão da cadeia de produção. Se você puder trazer o teu olhar sobre esses pontos, por favor. Claro, com certeza. Em todos os locais, né, há necessidade de fazer uma visão, né, mais centrada naquilo que o pessoal denomina de 3 R's. Né? Então, são 3 R's. Um é reduzir, reutilizar e reciclar. Né? E a gente tem que ter essa sequência. Tá bem? Então, na fase reduzir, a gente tem que ter estudos técnicos aí com cada um desses segmentos, seja para propor uma compostagem, seja para fazer uma agricultura do tipo familiar ou uma agricultura orgânica também, né? A gente tem que sempre pensar na parte de reduzir não só a problemática resíduos, mas recursos naturais. Água, por exemplo. Né? Então, a gente tem que pensar em todas essas etapas aí do processo. Na etapa de reutilizar, né, tá numa fase assim, não é reciclar, tá? É reutilizar, é diferente. Ok? Então, tentar procurar fazer com que algum tipo de material possa ser reutilizado naquela conjuntura que está sendo implementada. Aí, então, a parte de reciclagem. A reciclagem já vai ter um gasto energético também envolvido diretamente com aquele processo. Muitas vezes há um próprio processo a ser implementado para se reutilizar, aliás, reciclar um material. Tá bem? Então, se você está dentro de uma vertente de trabalho, né, você deve sempre pensar sobre esse tipo de filosofia, dos 3 R's. Tá bem? Legal, Saron. Obrigada. Acho que quando a gente também fala do impacto, do cuidado, né, com a sustentabilidade na produção e em todo o processo, na verdade, né, que envolve o alimento, a gente está falando justamente de saúde. E quero aproveitar para direcionar aqui para a Liz algumas perguntas que têm chegado, justamente com esse olhar mais para a abordagem de saúde. Tanto o Igor quanto a Letícia pontuaram aqui no chat sobre as estratégias que podem ser tomadas durante a pandemia para garantir segurança alimentar e se haveria alguma forma de conservar os alimentos por mais tempo sem fazer necessariamente uso de ultraprocessados, né, na dieta. E eu emendo, inclusive, com outro ponto que foi levantado aqui no chat, né, que talvez a pandemia nos fez perceber sobre como os sistemas alimentares são frágeis, né? E como, Elis, você percebe que a gente poderia relacionar isso também com os aspectos abordados no Guia Alimentar para a População Brasileira, considerando todo esse nosso contexto?
Tá certo, Ana. Vou colocar aqui meu ponto de vista, né? Começando pela questão mais da conservação aí dos alimentos, como é que a gente pode estar trabalhando, né? Que estratégias a gente pode ter para conservar, dar maior durabilidade para os alimentos, uma vez que a gente estimula que as pessoas reduzam os alimentos ultraprocessados, não é? Então, uma possibilidade é que a gente possa estar comprando esses alimentos e fazendo um pré-preparo desses alimentos e guardando, fazendo um congelamento, por exemplo, congelar. Então, você pode estar porcionando em pequenas quantidades esses alimentos e congelar. Então, você não precisa, eventualmente, comprar um maço enorme de espinafre, não é? E, de repente, o que você vai fazer para 2, 3 pessoas? Às vezes é uma pessoa. Como é que eu vou usar aquilo tudo? Então, use uma parte e é possível que você possa congelar esses alimentos, certo? A outra possibilidade é que a gente possa estar cultivando mais alguns alimentos domésticos mesmo, não é? Então, assim, eu ter disponível, na maior parte do tempo, alguns alimentos no vaso, na varanda, posso utilizar pequenos espaços para estar plantando temperos e até mesmo verduras, não é? E eu consigo ter isso no maior tempo disponível, sem que eu tenha que comprar e utilizar aquilo naquele curto espaço de tempo, porque são realmente mais perecíveis, não é? A outra questão, Ana, você falou assim, como que o guia alimentar conversa com essa questão de sustentabilidade? Eu acho que é um pouco isso, né? Isso, e com essa questão também da segurança alimentar, né? Inclusive porque a gente tem algumas perguntas aqui tocando o seguinte, por exemplo, qual região do Brasil vocês consideram que se alimenta melhor? Também a opinião sobre o resgate sobre das punks, inclusive nos cardápios, né, das dietas hospitalares. Então, considerando que o guia, né, traz essa abordagem também da alimentação mais regionalizada e dos hábitos culturais, né, integrados a essa escolha alimentar, como que você percebe que a pandemia nos trouxe mais essa percepção, né, da fragilidade dos sistemas alimentares e como isso se relaciona ao guia alimentar para a população brasileira? Então, o guia, ele tem uma visão, assim, de estimular e de resgatar os hábitos regionais, né, de valorizar as características que são próprias de determinadas regiões, aí desde região norte, nordeste, no sul do país, não é? E de estar resgatando aqueles velhos hábitos, né? Aqueles velhos hábitos de sentar na mesa, de comer com as pessoas, de preparar os alimentos, não é? A gente viu o João comentando aí do tempo dispensado para a cozinha, né? Que isso, de certa forma, também está mudando. E isso é uma coisa boa, no sentido de que se as escolhas dos alimentos forem adequadas, a gente vai ter aí um ganho bastante importante em relação à nossa saúde. Então, quando a gente pensa em produzir a comida, em estar comendo coisas que a gente faz, o guia tem muito isso, né, do termo da comida de verdade, você, de certa forma, diminui essa geração de resíduos, de embalagens, de plásticos, de compras. Então, você favorece, e se você utiliza mais alimentos in natura, inclusive, você também fortalece essa produção local, né? Você comprar mais alimentos, por exemplo, de pequenos produtores e de feiras em comunidades, em pequenas associações, isso também vai favorecer o fortalecimento
do ponto de vista econômico, né, mas de uma parcela que, digamos assim, é mais fraca, não são aqueles grandes produtores. Né? Então, eu acho que, respondendo de uma certa forma mais sintética aí, eu acho que essas recomendações que existem no guia favorecem, nesse sentido aí, a segurança alimentar. Legal, Liz. E justamente, né, o guia traz essa proposta do resgate das tradições alimentares, né, tanto de ingredientes como de formas de produção, né, do alimento mais caseiro. E aí queria trazer para o João aqui uma pergunta que justamente acho que um hábito que se tornou quase que moda na pandemia, né, foi de fazer pão em casa, né, João? Todo mundo, ou quase todo mundo, eu não vou falar todo mundo porque eu não voltei a fazer pão em casa, mas meu sogro voltou e meu filho menor, inclusive, pede o pão do vovô, não pede mais o pão da padaria. Todo mundo, de alguma forma, resgatou isso muito pelo tempo livre, né, que foi apresentado de repente, mas também, talvez, pelo receio de justamente consumir algo produzido fora de casa, né? E de não poder necessariamente saber da segurança, né? Ou dos protocolos, né? Que são utilizados na produção desse alimento fora de casa. Um ponto que também tem sido bastante debatido aqui no chat, né? Do medo de ir ao restaurante por conta de não saber exatamente como que na cozinha esses protocolos estão sendo atendidos, ou até o medo de chamar o delivery em casa, porque muitas vezes a entrega é feita por alguém que não necessariamente está tomando cuidado com todos os protocolos naquele momento da entrega, do uso de máscara, enfim, e isso acaba inibindo justamente o consumo fora de casa, né? E aí, nesse sentido, João, eu queria que você trouxesse um pouquinho do teu olhar daí de historiador, porque essa não é a primeira pandemia, né, que a humanidade experimenta. Talvez seja a primeira nessas proporções e com a internet que nos permite discuti-la, né, globalmente e intensamente. Mas a gente já teve outros episódios aí pandêmicos na história que, obviamente, modificaram muitos dos nossos hábitos sanitários, né? Consequentemente, nossa relação com o alimento. Se você pudesse também trazer um pouquinho o teu olhar para como a gente já historicamente se adaptou a esses fatores sanitários a partir de outras pandemias, outros episódios desse. Não, então, é interessante isso. Não é a primeira pandemia. Claro que para nós, né, assim, se a gente for ver, a mais próxima que tem da gente com impacto parecido é a da gripe espanhola, né, que já tinha provocado um grande número de mortes, e do ponto de vista da alimentação, ela também teve um impacto até grande também. Curioso que a gente muda alguns hábitos, realmente isso acontece, a gente muda alguns hábitos em qualquer situação de crise, né? Estamos falando de pandemia, mas os momentos de guerra sempre teve algumas transformações dos hábitos alimentares, algumas mais duradouras, outras nem tanto, né? Mas aí só falando em relação à da gripe espanhola, eu me recordei alguns retomaram essa questão, né, da alimentação, que muitos atribuem o início da caipirinha à gripe espanhola, porque quando ela surge como um remédio, né? Cachaça tinha um pouco, as bebidas destiladas tinham um pouco essa ideia de remédio, né? Fazer infusões com ervas, tudo. E aí parece que quando ela surge como uma bebida para você poder combater gripe. Então você tinha a cachaça, limão, mel e alho. Aí depois tiraram o alho, porque alho, convenhamos, né, pode ser bom para a saúde, mas numa bebida não é muito agradável, né? E no lugar do mel, o açúcar, e aí botaram bastante gelo, né? Então é curioso como nesses momentos surgem algumas coisas que transformam os hábitos alimentares. Difícil a gente imaginar aquilo que vai permanecer. Então, pegando nesse momento, você falou a questão do pão,
né, teve uma onda, né, de fazer pães. Essa onda não é tão recente, ela já vinha um pouco antes, né, aquela coisa de você trabalhar com fermentação, essa questão do uso da fermentação tem ganhado um impulso nos últimos anos, e com os pães as pessoas voltaram a fazer isso. Só que aí tem um movimento contrário, né, que tem um monte de gente que começou a ficar eu pensava, não, isso é moda, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais fazer pão em casa, né, tudo. Então teve o outro contraponto. Mas eu acho que essa questão do fazer em casa, isso acho que é alguma coisa que não é só uma moda e que de alguma maneira vai impactar, né, nas maneiras pelas quais nós estamos nos relacionando com o ato de cozinhar. Se há alguma coisa de bom dessa história toda, né, se dá para a gente tirar alguma coisa de bom, talvez esse relacionamento com os alimentos, né, com o ato de, mais do que com os alimentos, eu acho que com o ato de cozinhar, talvez seja alguma coisa boa, né, disso tudo. Né? Todos os momentos de crise, né, de guerras e pandemias, trazem, né, sofrimento, trazem muita dor, mas eu acho que também eles podem trazer algumas transformações benéficas para a gente. Então, pensando na questão da alimentação, eu acho que a gente pode pensar numa nova maneira. Então, repito, aquilo que eu estava falando, essas questões não são novas. Pensar num alimento mais saudável, cozinhar, ficar mais com a família e comer juntos, essas coisas já apareciam. Eu acho que com essa coisa do momento da pandemia, com o isolamento social, tudo isso que aconteceu, isso se acelerou. E pensando nos restaurantes, é isso. É um grande desafio para saber, porque as pessoas iam para os restaurantes como uma experiência no mais amplo sentido. E claro que essa questão agora das questões sanitárias são extremamente importantes. Então, as pessoas estão preocupadas, nem todo mundo quer ir num restaurante e seguir um monte de protocolos e ficar com receio de como está sendo manipulada a comida. Então, acho que esse é um dos desafios maiores para os restaurantes, mas eu acho que até nisso a gente talvez tenha algum benefício de tentar mudar essa maneira como nós vamos nos relacionar com o ato de comer e com o ato de comer fora de casa. Até porque, justamente, né, o ato de comer, ele está muito centrado, ou a decisão, né, do que comemos, com quem comemos, quando comemos e onde comemos, essa decisão está muito centrada na nossa interpretação do prazer que aquilo vai trazer, né? Prazer imediato, né, físico, fisiológico, prazer social, emocional, algo, inclusive, que está subindo aqui no chat, né? Sobre o prazer da alimentação, né? Como que, na verdade, a gente passa a perceber que esses hábitos ou esses rituais, né, em torno da comensalidade, né, do comer junto, também vão passar por uma ressignificação, né, João? Eu acho que esses momentos de crise justamente trazem essa possibilidade da gente ter ou tomar maior consciência do que representam, né, esses rituais dentro dos nossos hábitos, dentro da nossa cultura, e entender como ressignificá-los para que a função social deles seja preservada, né? Porque ninguém, por conta da pandemia, parou de comer, obviamente, né? Ou parou de ter a necessidade de comer, e ninguém deixou de ter a necessidade também de comer junto, mas a gente adaptou essa necessidade, né? Entendendo que a nossa fome não é só fisiológica, mas é também, né, de convívio, né? Uma fome, ou a alimentação, ela nutre aí as nossas relações, né? Então, eu também acho que a gente está caminhando bastante sobre, né, para essas ressignificações dos nossos rituais do comer e do comer junto, a virtualidade também, né, entrando bastante nessas dinâmicas, inclusive, né, tantos happy hours, tantos almoços virtuais que a gente tem feito por aí, também ressignificando esse espaço da mesa, né, esse espaço do convívio à mesa, que se a gente não está disposto a ressignificar com os protocolos no restaurante, a gente ressignifica virtualmente, né? E passa a ter esses novos hábitos. Eu queria trazer aqui algumas outras perguntas que estão surgindo.
Deixa eu dar uma sapiada aqui. Aqui, desculpa, gente, são muitas telas para eu olhar ao mesmo tempo. Saron, a gente tem falado muito sobre sustentabilidade já há algum tempo, né? E dentro desse contexto de pandemia, talvez também isso tenha ficado mais evidente, não sei se porque nós estamos mais em contato com os nossos desperdícios, né? E a forma como os nossos descartes, né? Dentro de casa. Mas tem a pergunta aqui da Josiane, como que a gente pode trazer, ou como que você enxerga que o Senac tem abordado essa questão da alimentação e da sustentabilidade dentro dessa realidade na pós-pandemia, né? Se isso de fato é uma maior preocupação, e entendo que talvez isso foi, como tantas outras questões, foi acelerada, né? Pela pandemia, pelo contexto da pandemia. Se você puder trazer um pouquinho para os nossos participantes como o Senac tem atuado ou abordado essa questão da sustentabilidade a partir das oportunidades que a pandemia trouxe, né, de discussão desse tema. Pontualmente, né, com a vertente aí do aspecto da engenharia, né, a gente tem estudos bastante centralizados na engenharia de produção, que é um dos cursos de engenharia do Senac, a respeito da sustentabilidade envolvendo a cadeia produtiva como um todo, né? Existem disciplinas técnicas dentro da modalidade da engenharia de produção com enfoque em cada uma das vertentes da cadeia produtiva e também fazendo um processo de valoração da cadeia produtiva como um todo, né? Com essa vertente da pandemia, houve, né, nessas disciplinas aí, abordagens aí reais da situação real que a gente está vivenciando dentro desses aspectos aí de perdas que eu cheguei a comentar, assim, pinceladas dentro das minhas falas, né? Tanto lá na parte da cadeia lá no campo, como também na cadeia lá na ponta, na parte do consumidor. Bem, então, essa daí é uma das vertentes de estudo aí que o Senac desenvolve já mesmo antes da pandemia, né, e agora com ela centralizou esses estudos por causa dos números bastante elevados que são ainda comentados em reportagens, mas que logo mais vai ter a parte mais técnica, né, de sendo disponibilizada dentro dessa área. E também na engenharia ambiental e sanitária, né? Dentro dos aspectos aí do desenvolvimento em termos, não mais aí de alimentos, mas sim sanitários, né? De contágio da problemática do vírus e também no uso, por exemplo, do EPI, né, da máscara, de como pôr, de como tirar, de como fazer o processo de higienização correto, porque esse é um momento bastante crítico em termos de contaminação, né, em todos os locais aí, na área médica, por exemplo, e também nas pessoas. Então, esses enfoques aí foram dados durante essa parte aí do desenvolvimento, né, com a vertente aí da pandemia. Legal. Acho que a sustentabilidade sempre foi um tom muito presente, né, no Senac, em todos os seus cursos, seja na nutrição, na gastronomia, nos cursos de hospitalidade, não só nos cursos essencialmente, né, da área de sustentabilidade, mas em todos os cursos da sustentabilidade sempre foi uma preocupação presente, né, enquanto área de formação mesmo, né, enquanto valor, né, formativo para todas as nossas áreas aí, de formação profissional no Senac. E, inclusive, bem antes da pandemia, a gente já tinha o projeto Pegada do Prato, né, que trouxe justamente o olhar para o impacto
ambiental, né, o prato feito, né, o tradicional PF aqui na cidade de São Paulo, trazia, né, e como as escolhas alimentares poderiam também estar voltadas para essa questão da sustentabilidade. Então, acho que essa sempre foi uma tônica que o Senac sempre trouxe enquanto contribuição, né, e ficou mais evidente, ou assim, a relevância dela ficou mais evidente com esse cenário aí pandêmico. Liz, a gente recebeu uma pergunta, uma curiosidade aqui, que eu queria perguntar para você, né, se é verdade ou mito, né, se existem alimentos que podem aumentar a nossa imunidade durante esse período de pandemia. É uma curiosidade, a gente sabe, né, que a qualidade da alimentação influencia na nossa saúde, mas verdade ou mito, tem algum alimento específico que a gente possa aumentar o consumo, enfim, ou algum tipo de preparo que a gente possa fazer nesse quesito? Caipirinha, talvez? Caipirinha. Ai, se tivesse esse alimento, né, milagroso, a gente já estava com todos os problemas resolvidos, não? Pois é. Mas é interessante porque nesse cenário que a gente está vivendo, a gente se preocupa, de um modo geral, com essa questão da imunidade, né? É natural, e isso tem se falado bastante. Eu gosto de pensar assim que o nosso sistema imune, ele não basta existir um sistema imune, né? Ele precisa ser capaz de responder adequadamente às agressões que ele recebe. E aí a alimentação, ela é extremamente importante para fortalecer esse sistema imune, mas não só a alimentação. A gente tem um conjunto de coisas que podem estar piorando essa força de reação do nosso sistema imune. Então, a questão do sono é importante, né? A questão de como que essa pessoa gerencia, né, o seu estresse, né? O estresse pode estar piorando esse sistema imune. Então, a gente tem, digamos assim, várias questões que podem estar ajudando ou piorando, né? Do ponto de vista da alimentação, bons hábitos alimentares, com certeza, vão nutrir melhor o nosso sistema imune, porque ele não precisa de um nutriente, né? Ele precisa de um conjunto de nutrientes. Então, primeiro é importante a gente lembrar dos velhos e bons macronutrientes, carboidrato, lipídio, né? E proteína. É importante que eles estejam em equilíbrio, né? Para que a gente não crie nenhum tipo de desequilíbrio interno, nas reações internas do nosso corpo. E aí, oferecer uma alimentação diversificada, e quando a gente fala dos alimentos in natura, minimamente processados, eles são muito mais ricos em diferentes nutrientes, e esses nutrientes todos, eles vão estar fortalecendo o nosso sistema imune. Principalmente as vitaminas que têm um papel antioxidante, né? Vitamina A, vitamina E, vitamina C, as vitaminas do complexo B, né? A piridoxina, a B6, ela acaba ajudando nessa formação de anticorpos, então, em diferentes momentos da defesa do nosso corpo, digamos assim. Alguns minerais também, selênio, zinco, ferro. Então, não existe um nutriente, ou muito menos um alimento, que contemple, né, tudo isso. Eu preciso de um conjunto, de um padrão alimentar que me ajude a fortalecer, então, esse sistema imune, né? Então, acho que seria isso. Legal. E ainda nessa linha, né, de verdade ou mito, Saron, eu queria voltar para você, porque muito se fala também sobre o início, né, o surgimento da pandemia ou de pandemias por conta do modelo produtivo, né, do agronegócio, da pecuária, enfim. Você poderia falar um pouquinho para a gente se existe relação de fato entre
agronegócio e surgimento de pandemias, como que a gente pode tratar esse tema? E acho que o Saron não está conseguindo abrir o microfone, né, Saron? Saron está mutado. Conseguiu? Oi. Agora foi, muito bem. Voltou. Você pode repetir para mim, Ana? Claro, claro. Ainda na linha do verdade ou mito, né? Ok. Quando surgiu a pandemia, muito se falou sobre a relação entre o surgimento de pandemias ou situações de risco sanitário por conta do modelo de produção do agronegócio, né, de produção agropecuária. E eu queria, se você pudesse falar um pouquinho sobre se existe de fato ou como existe essa relação, qual é essa relação, né, entre esses modelos produtivos e o surgimento desses riscos sanitários? Olha, eu posso dar a minha opinião, porque não é a minha área de especialização, ok? Existem diferentes tipos de processos produtivos agropecuários, né? E cada um deles pode ser dado vertentes para ter um melhor aproveitamento daquilo que está sendo utilizado como recurso, né? E esse melhor aproveitamento aí inclui, dentro das fases do processo, a parte aí de estar reutilizando peças e tudo mais ali daquele processamento, né? E também toda uma parte de controle, né? Uma parte de controle de qualidade naquilo que está sendo produzido. A gente teve várias reportagens aí durante esse período de pandemia, né, envolvendo riscos de contaminação de pessoas devido ao alimento processado, né, seja minimamente processado ou ultraprocessado, nessas vertentes aí. E essas reportagens, né, elas estão com uma vertente mais para o lado mito, né, do que verdadeiro, ok? Não se tem a informação de pessoas que foram contaminadas aí com relação a essa problemática aí de estar sendo transmitido por causa de um alimento, ok? Existe até, né, o pessoal do ITAL, lá de Campinas, né, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos, que há pouco tempo atrás aí eles apresentaram, né, informações a respeito dessa vertente que a gente tem, né, e que eu acho ótimo, eu também faço, quando traz o alimento para casa, fazer todo um aspecto de higienização, né, mas efetivamente, né, a parte de ter dados que pessoas foram contaminadas com esse tipo de vertente, também não há, né, dados assim técnicos registrados, ok? Então, volto a dizer, isso daí é mais uma opinião minha, não é uma vertente da minha especialização, ok? Obrigada, Saron. Gente, nós estamos chegando ao final aqui do nosso encontro. A gente poderia ficar aqui não só hoje, no Dia Mundial da Alimentação, mas, né, por muitos dias discutindo, conversando sobre esse assunto que ele é tão próximo de todos nós, né? Todo mundo faz pelo menos 3 decisões alimentares por dia, ou deveria, né, fazer no mínimo essas 3 decisões alimentares por dia, e por isso é tão relevante a gente discutir. Mas, infelizmente, a gente não tem aí muito mais tempo para conversar hoje sobre isso. Então, eu queria convidar a cada um dos nossos palestrantes de hoje, se puderem deixar aí uma última palavra, um último recado para os nossos, para a nossa audiência. Posso começar com você, Liz?
Pode sim. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui nessa mesa, nesse encontro virtual, né? E poder estar trazendo essa interface da alimentação e o quanto ela pode estar tendo impactos na nossa saúde, mas também essa interface política da alimentação, né? Então, eu acho que o nosso recado, assim, o meu particularmente aqui, seria que nós possamos, como profissionais da saúde, estimular bons hábitos alimentares, dando preferência aí aos alimentos que sejam mais in natura, com menor grau de processamento, né? A gente possa incentivar mais esse tipo de consumo, não que os outros não sejam consumidos, mas que a gente possa preferir sempre que possível esses alimentos. Então, é uma responsabilidade que eu acho que perpassa aí diferentes profissionais da saúde. Obrigada, Liz. Obrigada pela tua contribuição hoje. Agora eu vou por ordem alfabética, tá, João? Não se sinta preterido. Vou pedir para Alexandre Saron, professor, dar o seu último recado para a gente. Legal. Bom, muito obrigado aí pela participação, né? E eu gostaria de estar falando a respeito aí da sustentabilidade, né, com as vertentes aí meio ambiente, social, econômica, né, que são essas vertentes aí da ênfase aí da sustentabilidade, e que também tem as cadeias produtivas. Agora, dentro dessa vertente da sustentabilidade e dentro da cadeia produtiva, existe a parte de consciência, que é das pessoas, porque dentro da sustentabilidade e dentro da cadeia produtiva, são as pessoas que vão estar realmente executando. Então, essa consciência ambiental, social, econômica, traz uma vertente muito importante lá do campo até a mesa. Obrigada, Saron. João, teu último recado aqui. Bom, mais uma vez agradecer, né, o convite para participar desse encontro maravilhoso. Muita coisa legal dita aqui. Agradecer os colegas, né, a Liz, a Ana Marta, o Saron e todo mundo que está ouvindo. Bom, e assim, o que eu poderia dizer agora no final? A importância da gente pensar essa questão da alimentação sob os mais variados aspectos, né? Eu sempre costumo dizer para meus alunos, né, como é importante a gente estudar alimentação, discutir, além de comer, obviamente, né, que é o melhor de tudo. Mas assim, te lembrar sempre de algumas características, acho que da humanidade, a relação que nós temos com os alimentos, né? Duas coisas me vêm assim à mente. A primeira, né, nós somos onívoros, né? A gente come de tudo. Isso é fantástico. Nem todos, infelizmente, têm a possibilidade de cada vez mais essa questão da fome, da insegurança alimentar tem crescido. Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso, né? Todos nós trabalhamos com alimentação. E a outra é essa questão da importância, né, do comer juntos, a importância do cozinhar. Tem um antropólogo, Richard Wrangham, né, que ele tem um livro em que ele define justamente dessa maneira: né? Cozinhar nos tornou humanos. É isso que nos define enquanto espécie, né, porque nós cozinhamos, porque nós comemos juntos, né? E eu acho que nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente está atravessando essas dificuldades, né, acho que mais do que nunca a gente tem que repensar as maneiras, né, e mais do que repensar, né, nos reconectarmos, né, com as maneiras como nós, sempre, nossos pais, nossos avós, a nossa cultura, nossos antepassados se relacionavam com alimentação. Né? E eu acho que discutir isso aqui é um bom meio para isso. Excelente, obrigada, João. O cozinhar nos tornou humanos é um mote que também eu sempre trago, né, nas nossas abordagens de comensalidade, de hospitalidade. Eu que sou da hospitalidade, cheguei na hospitalidade, na verdade, muito mais pela gastronomia do que pela hotelaria, justamente porque eu entendo que é pelo comer junto que a gente exercita com maior intensidade o acolher, o receber, e é por meio, né, desse exercício que a gente justamente consegue
se autoconhecer, conhecer o outro, conhecer as nossas histórias, as nossas tradições, novas culturas, né? Quantas possibilidades o alimentar nos traz enquanto conhecimento, enquanto vivência, enquanto experiência. E quero dizer que foi um grande privilégio e uma grande honra para mim hoje poder estar junto desses três profissionais tão admiráveis, com olhares tão diversos, mas complementares, e que com tanta propriedade trouxeram provocações tão pertinentes para esse momento que a gente está vivendo. Quero agradecer a todos que participaram aqui hoje no chat, interagiram conosco, trouxeram suas perguntas, nos prestigiaram aqui no terceiro encontro de alimentação e sustentabilidade do SENAC. Agradecer a toda a equipe de organização do evento, as gerências de desenvolvimento, a nossa equipe de comunicação, nossa equipe de direção, né, a diretoria acadêmica, a nossa reitoria do Centro Universitário, pela oportunidade que nos foi dada de hoje estarmos aqui. Agradecer à professora Irene, coordenadora do Bacharelado em Nutrição, pelo convite a todos nós aqui hoje. Agradecer ao Álvaro e ao Claudemir pela interpretação aqui em Libras. SENAC também sempre muito preocupado no acolhimento da diversidade e da inclusão, e agradecer imensamente aí pela tradução primorosa de vocês. Se você que está nos assistindo agora continuou com curiosidades, quer saber mais sobre essa área de alimentação, de nutrição, de hospitalidade, gastronomia, siga as nossas redes sociais, dos nossos 3 campi, tanto do campus Santo Amaro, quanto do campus Águas de São Pedro e campus do Jordão. Por enquanto, ainda apenas virtualmente, vocês são todos muito bem-vindos nas nossas redes sociais, mas assim que nós pudermos, são todos também muito bem-vindos nos nossos campi, para uma visita presencial, quando isso for permitido. Afinal, é muito bom estarmos aqui, usarmos da tecnologia para poder discutir e superar os desafios que a pandemia nos trouxe, mas nada substitui estarmos juntos e comermos juntos, tomar aquela caipirinha juntos, né, João? Pensando não só nos benefícios à saúde, mas especialmente nos benefícios à nossa alma e aos nossos encontros, que são sempre proporcionados pela alimentação. Muito obrigada, boa tarde a todos, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.